Muito bem. Então, oficialmente está sendo registrado esse encontro. Bom dia mais uma vez, tá? Para todos. Eu só gostaria de saber, eu sei que na aula anterior a gente já começou a falar sobre alguns princípios, né, de contagem básicos, e eu sei que eu falei do aditivo e multiplicativo. Tá rolando treta aqui no chat? Não? Porque o Wendel está triste. Ok. Muito bem. Então, eu me recordo bem que na aula anterior a gente falou desse princípio aqui aditivo, né? E falou do multiplicativo, né? Que é a base da combinatória, de toda forma, né? Que é passado para vocês, inclusive no ensino médio. Muito bem. Então, eu lembro que eu fiz o exemplo 2 ou 3, desculpe. Aí eu não lembro se eu fiz o 4 ou 5, ou sei lá, não sei onde foi que eu parei. Alguém pode me informar, por gentileza? Foi no dos casais. Então foi aqui no exemplo 3, né? Porque o exemplo 3 é igual a 2, mas aqui usa o produto e o 2 é a mesma coisa, mas usando adição. Tá, então vamos aqui para o exemplo 4, né? Então hoje a gente vai começar pelo exemplo 4. Ok, então vamos lá. O exemplo 4, ele diz, ele já está dizendo que tem 6 maneiras de eu viajar, né, de eu fazer a viagem Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, dispondo de trem, carro e avião, onde o meio da volta difere do meio da ida. Então, eu vou escolher uma maneira de ir do Rio de Janeiro para São Paulo, e na volta não pode ser pelo mesmo meio que eu fui. Tá? Ou seja, se eu escolhi o trem para ir, eu não posso escolher mais o trem para voltar. Então, vamos aqui só fazer uma representação desse caso. Então, o exemplo 4 é um exemplo que fala, né, de viajar do Rio para São Paulo primeiro e de São Paulo para o Rio de volta. Né? Então, quantos meios ele nos deu para ir do Rio de Janeiro para São Paulo? 3. Brian já botou o resultado final, né? Então, aqui foram 3 meios, né, que é trem, carro e avião. Para voltar, eu não posso usar o meio que... Não, relaxe, tudo bem. Para voltar, eu não posso usar o mesmo meio que eu usei para ir, então aqui vai ter 2, né? Então, no caso, quem vai ser a minha decisão 1, né? É escolher um dos meios. E essa decisão eu tenho 3 escolhas. A segunda decisão eu tenho 2 escolhas pelo princípio multiplicativo, né? Isso aqui é o produto, né? As decisões de ir e voltar simultaneamente, a gente faz o produto e aqui chegamos no 6. Tá? Então, essa é super simples, tá? De visualizar. Vamos à ideia do próximo, tá? O próximo, inclusive, caiu um dos Enems que eu fiz. Eu não sou de fazer Enem para medir minha capacidade, não, mas teve uma vez que eu fui fazer reingresso e caiu exatamente essa questão, que é o exemplo 5. Então, essa questão diz assim, né? Aqui já está respondendo. Há 24 maneiras de colorir com 3 cores, uma bandeira com 4 listras,
onde as cores das adjacentes são distintas. Ou seja, duas cores juntas não podem ser a mesma. Então, vamos fazer aqui a discussão disso. Né? Então, vamos desenhar aqui uma bandeira. Então, imagine que eu tenho aqui uma bandeira. Essa bandeira possui 4 listras. E a gente tem 4 cores disponíveis. Nós temos 4 cores disponíveis. Deixa eu só ver se são 4 ou se são 3. Não, 3 cores. São 4 listras e 3 cores. Então aqui está incorreto, né? Isso aqui é 3 cores. Lembrando que as adjacentes não podem ter a mesma cor. Então, a minha decisão 1 vai ser escolher uma cor aqui para essa primeira lista. Tá? E eu tenho quantas opções aqui para essa primeira lista? Eu tenho 3 opções. Aí o D2 vai ser a quantidade de opções que eu tenho para a segunda. No caso, eu tenho 2, porque não pode ser a cor escolhida aqui na primeira, né? Vamos pintar ela aqui. Então, suponha que eu tenho uma dessas 3 cores, né? O vermelho, o azul e o verde. Então, suponha que eu pintei de vermelho. Escolhi uma das 3 aqui. Essa daqui não pode ser vermelho, então me resta 2, né? Aí o D3 é escolher aqui isso. O Vitor já foi, né, já foi dando a ideia. Aqui também é 2, porque o vermelho pode ser usado aqui sem problemas. Só não pode ser essa cor aqui, vamos escolher aqui o azul. Tá? Então aqui eu posso pintar tanto de vermelho como de verde, né? Não tem problema. Então também vai ser 2 cores disponíveis. E a última, né? Então vamos escolher aqui, sei lá, verde. Não, branco não. Verde. E para a última, né? Eu posso escolher qualquer uma dessas duas. Né? Eu tenho 3 cores, qualquer uma dessas duas é possível que eu escolha e suponha que eu escolha azul. Aí vamos colocar aqui as opções. Aqui eu tenho D4 é 2, né? E a quantidade de decisões, né, que eu tenho de tomar para escolher as 4 cores simultaneamente é o produto. Né? Então fica D1 vezes D2 vezes D3 vezes D4. E de fato, né, esse produto 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24 opções. Né? 24 maneiras de pintar essa bandeira. Bom, esses exemplos iniciais são relativamente simples. Eu acho que todo mundo... Alguém não entendeu esses 2 casos aí? Muito bem. Ninguém respondeu nada, então pressuponho, né? E todos entenderam. Interessante essa ideia do não, né? Quanto mais não você usa, mais confuso fica a pergunta. Se eu perguntar se você não sabe o que você não sabe, aí pronto, aí buga a mente, né? Ninguém sabe o que foi que eu perguntei exatamente. Mas é interessante isso. Muito bem. Vamos aqui, o exemplo é 6. O exemplo é 6, diz que há 648 números naturais de 3 algarismos diferentes, né, que são distintos na base 10. Tá? Então, ele já deu algumas informações assim bem triviais, né, mas no fim das contas acabam sendo uma certa quantidade de informações. Então, vamos só registrar aqui o que ele disse. Primeiro é a base 10. A base 10 é formada pelos números 0, 1, até o 9.
Então, todos os números vão ser escritos com esses 10 símbolos. Isso que significa a base 10. Né? Vai ter outras disciplinas que vocês vão, em algum momento, mudar de base. Né? Pode usar base 8, base, sei lá, 4, 2, né? Ou seja, base 2, você só usa 0 e 1. Enfim. Então, ele diz que os números são na base 10. O meu número, ele tem 3 algarismos, então ele é da seguinte maneira, tá? Ele é assim. É um certo A1, A2, A3, né? Onde esses números estão aqui. Porém, tem uma restrição aqui. Esse primeiro número tem um elemento que ele não pode ser. Quem sabe dizer e por quê? É o zero. Muito bem, por que isso não pode ser zero? Porque se o A assume, o A1 no caso, assume o zero, significa que meu número não tem mais 3 algarismos, e sim 2. Como ele falou que tem que ter 3 algarismos, então aqui a gente tem que impor essa condição. Tá? O A1, vou chamar toda essa galera aqui de A, de algarismos. Tá? Então, o A1 ele pode assumir qualquer valor de A menos o valor zero. O A2 e A3 podem assumir qualquer valor de A. Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais simples, no caso mais prático. Né? Se eu pegar o número 38, se eu quiser, eu posso acrescer aqui o zero. Mas isso não faz isso ter 3 algarismos. Aqui eu tenho 2 algarismos. E aqui ele diz, ó, ele está afirmando, né, que tem essa quantidade de números naturais de 3 algarismos. Então, se eu pego o A1 como sendo zero, aí já não satisfaz essa condição de ter 3 algarismos. Tá? Aí ele só tem 2. Ficou claro, né, a ideia? Tranquilo, né? Muito bem. Ok, então vamos agora fazer aqui as decisões, né? Então, quem é a minha primeira decisão? Bom, nesse caso, como eu tenho um elemento polêmico no seguinte sentido, de um deles tem restrição, é bom a gente começar a contar dele. Bom, a primeira decisão que eu tenho que tomar é escolher um dos algarismos possíveis para o A1. Tá? Então, o número de algarismos possíveis para o A1 vai ser quanto? Vai ser 9, porque é o número de elementos do conjunto A menos o zero. Aqui eu meio que forcei a barra aqui, né? Porque esse A1 aqui ele não é conjunto, né? Essa representação aqui é número de elementos desse conjunto aqui. Mas aqui é só para termos didáticos, tá? Só para a gente visualizar o que a gente está fazendo. Tá, então isso aqui são 9, né? Porque aqui tem 10, não uso zero, fica 9. Tá, o D2 alguém já falou aí, né? Vai ser o número de elementos de A menos o número escolhido no A1. Já estão. Virou debate aqui, né? O João perguntou se o próximo era 9, o João Anísio e o João Silva já deu as razões, né? Porque o segundo, se o primeiro não for zero, significa que o segundo pode ser, sem problema nenhum, tá? Sendo que o segundo não pode ser o primeiro. Por que não pode? Porque o texto diz que os algarismos são distintos. Isso.
Então, não pode repetir algarismos nos números. Então, isso aqui passa a ser 9 também. E o D3 vai ser o número de elementos do conjunto A, né, que é o conjunto aqui dos nossos algarismos, menos o elemento que foi escolhido no A1 e o elemento que foi escolhido no A2. E isso me dá quantos elementos? 8. Aí a pergunta, no caso, a decisão, né, final para escolher escolher esses números, né, tem quantas opções, né, isso que a gente quer saber. De quantas maneiras eu posso escolher esses números? É o produto, né? É isso que diz o princípio multiplicativo. A quantidade de opções de tomar essa decisão. Aí, esse produto dá o 648, no caso dá, né? Isso aqui vai ficar 9 ao quadrado vezes 8, né? 9 ao quadrado é 81. Aí 8 vezes 8 dá 64, né? Já 8 vezes 1 dá 8, né? Então dá o número que ele já afirmou no início do exemplo. Muito bem. Vamos ao próximo, tá? Mas enquanto a gente vai aqui ao próximo, se alguém tiver alguma coisa, né, para perguntar, pode ficar à vontade, tá? Todo mundo entendeu, né? Esse daí. Ok. Tá, vamos aqui o exemplo 7. À medida que a gente vai descendo aqui, o nível vai ficando menos fácil, né? Então vamos lá. Aqui ele diz: existem 48 números naturais com 4 algarismos na base 10, menores que 5.000, divisíveis por 5, formados apenas por esses 4. Então é muita informação, né? Vamos devagar. Então vamos para as informações mais simples. Então aqui é o S7, né? Ok. Sim, então o S7, os algarismos disponíveis é o 2, o 3, o 4 e o 5. Meu número é da seguinte maneira: porque tem 4 algarismos. Esse número, eu vou chamar ele de, sei lá, de N. Meu N é menor do que 5.000. Meu N é divisível por 5. E tem mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Deixa eu só conferir aí, ver se tem mais algum dado. Tem 4 algarismos, a base é 10, menores que 5.000, divisível por 5. Então, coloquei lá todos os dados. Ok, então vamos aqui à primeira decisão, que é determinar os elementos do A1, que é o primeiro algarismo. Muito bem. Tem alguma restrição aqui para o A1?
Ok, aí já responderam que eu tenho, já disseram que tem 3 opções, porque não pode ser o 5. Por que não pode ser o 5? Porque ele afirma que meu número n é menor do que 5.000. Isso. Então, na verdade, aqui eu tenho 3 opções. Ok, então deixa eu só ver aqui se os algarismos são distintos. Ele diz em algum momento que se os algarismos são distintos, existem tal, números naturais. Não fala, né? Então o que que isso significa? Que pode-se repetir os números, tá? Foi, tá tendo fight aqui no... Tá. A segunda decisão é em cima do A2. Quantas opções eu tenho aqui para o A2? 4. Por que 4? Já que ele não diz se são distintos, então pode repetir o do anterior. A decisão 3 é determinar quantos elementos tem aqui, quantas opções eu tenho para o 3, né? Também eu tenho 4 opções, esses dois do meio não existe restrição. E agora a gente vai para esse carinha aqui, ó. O Pedro já deu um spoiler, disse que o último era 1, né? E já escreveu inclusive o produto. E a razão desse aqui ser 1 é porque ele diz que é divisível por 5. Para um número ser divisível por 5, esse meu último algarismo, né, olhando da esquerda para a direita, ele tem que ser ou 0 ou 5. E aqui não tem 0, só tenho 5. Então significa que eu só tenho uma opção. E a quantidade de opções aqui de eu determinar esses elementos nessas condições, né, de eu gerar números nessas condições que são dadas pelo enunciado, é esse produto, né? Então, o produto de D1 até o D4, né, aqui eu não escrevi os outros dois, mas é daqui até aqui, né, o produto vai ser 4 vezes 4 dá 16, vezes 3 dá 48. Tá? Que é justamente o que exemplo eu fiz. Ok. Tá, o exemplo 8 agora, ele diz que existem 6.760.000 placas formadas por 2 letras e 4 algarismos. Né? Antes de continuar, todo mundo entendeu esse set, né? Ou ficou ainda alguma dúvida? Ok, tranquilo. Então vamos aqui para o E8. O primeiro, Professor, falar. eu não entendi porque o primeiro algarismo só pode ser 3. Tá, eu vou repetir a razão disso. A razão é o seguinte: o meu número n, né, que é esse nzinho aqui, que eu chamei o número que eu vou gerar, ele dá essa condição aqui, né, que o meu número tem que ser menor do que 5. Então significa que esse primeiro algarismo aqui, como eu não possuo zeros, na verdade é menor estrito, né, não é nem menor igual. Se aqui fosse menor igual, eu poderia criar aqui os 5.000, mas eu não tenho zero. Então não dá para criar 5.000. Todos os números que eu, né, substituir os algarismos aqui, se o primeiro for 5, todos os números vão ser maiores do que 5.000. Tá? E ele não quer isso, né? Ele quer que o número seja menor. Se o número é menor, esse A1 ele pode ser qualquer um, menos o 5.
porque se for 2 vai ser 2.000, menor do que 5.000, né? Se for 3 aqui vai ser 3.000 alguma coisa, menor do que 5.000, se for 4.000, idem. Agora, se for 5.000, aí quebra essa condição. Aí não satisfaz essa condição. Entendi, obrigado. Nada. Tudo bem. Tá. Então, o próximo o exemplo para contar quantas placas eu possuo, né? Quantas eu tenho. Então, deixa eu colocar aqui. A placa, ela possui 2 algarismos. Deixa eu só conferir aqui. Eu acho que é 2 letras e 4 algarismos. Então, aqui eu vou escrever assim. Tem a letra 1, letra 2, tá? Esse que minha letra, o meu L parece sei lá, um I maiúsculo. Aí aqui eu tenho a 3 e a 4. O L é de letra e o A é de algarismo. Muito bem. Então, eu quero saber quantas placas, né, com esse formato aqui eu posso formar. Vamos só ver se os termos têm que ser distintos, né? Aqui também não fala nada. Ele não diz se são letras distintas ou algarismos distintos. Significa que pode se repetir. Então, agora vamos ver quantos elementos representam aqui o conjunto de letras, né? A gente chamar de L, as letras que nós conhecemos, né? Ele também não diz nada, então significa que pode ser qualquer um, pode ser o A, o B, o C, né? Até o Z. Aí, quantos elementos tem aqui? Eu tenho que considerar, tá? Considera todo mundo, inclusive o K, o W e o Y. Então, quantas letras vão ter aqui? 26. E os algarismos, né, a gente já conhece bem, né, já falamos nos outros exemplos. É do 0 a 9. E o número de algarismos são 10. Então, vamos aqui ver as opções. O meu D1 vai ser definir as opções de escolher a primeira letra. Então, vai ser 26. E como ele não fala se é distinto, isso aqui vai ser a mesma quantidade de opções para o D2, que é a segunda letra. O D3 é a tomar desses... quantas opções, né? Eu tenho aqui para o algarismo A1. E para o algarismo A1 eu tenho 10 opções, né? Eu tenho 10 opções. Que vai ser o mesmo para as demais, porque pode repetir os algarismos, né? Então, o D4, que o D4 é escolher as opções que eu tenho aqui para o segundo algarismo. O D5 e o D6 são as opções desses 4 algarismos na sequência, né? Então, eu tenho aqui os 2 primeiros objetos, tenho 26 opções, e os 4 objetos aqui na sequência, cada um eu tenho 10 opções. Eu acho que está rolando treta aqui. Eu ainda estou achando isso. Então, tá não? Ok. É amizade. Realmente, né? Todo mundo fala isso, né? Quando xinga é porque é amigo mesmo. Tá, a quantidade de opções totais é o produto, né? Então a gente faz o produto do D1 até o D6 e vai ser 26 ao quadrado, né? Que é 26 vezes 26 aqui das duas primeiras. E aqui eu tenho 10 à quarta, né? Que é
10 de cada um desses. Bom, 26 ao quadrado dá 676, se eu não me engano. Né? Aí acrescenta 4 zeros. Vamos só escrever aqui. Eu acho que é esse número aí, tá? Vamos só conferir aqui. É isso mesmo. Muito bem. Mesmo eu escrevendo de uma maneira mais simples, simples não, né? Mais compacta. Deu para entender a ideia desse exemplo 8? Alguém passou despercebido em algum momento, em alguma informação que foi dada aí? Ok. Professor, só para confirmar, licença. Então, D1 é igual a D2, no caso 26, porque pode repetir. Isso. Assim como D3 igual D4, igual D5, igual D6, porque também pode repetir. Exato. Entendi. Obrigada. Nada. Lembrando que essa confirmação dela é simplesmente pelo fato dele não ter dito. O exemplo, ele não disse se era distinto. No exemplo 6 ele disse, a gente foi obrigado a impor essa condição de distinção. Aqui não. Tanto no exemplo 7 como no 8, esses dois últimos, né, ele não fala nada, então significa que pode haver repetição. O exemplo 9, ele já impõe essa condição de distinção. Tá? Então, não tem mais essa repetição dos dois anteriores. Então, ele afirma o seguinte, né? Há 328 números pares na base 10, né, com 3 algarismos distintos. Eu sei que esse, né, aparentemente é mais simples que os demais, mas na verdade esse é o mais complicado. Tá? E vamos à discussão dele. Então, o exemplo 9 é um exemplo que trata de números dessa forma, né, com 3 algarismos. Na base 10 também. Deixa eu colocar aqui, a base é 10 também, né? Os símbolos que eu tenho disponíveis para substituir aqui, digamos assim, e gerar meus números. E pares, números pares, né? Então já começa a entra mais uma restrição. Então vamos só ver as opções. Então o A1 possui alguma restrição para ele? Isso. Tiago Oliveira colocou aí, né? Se fosse distinto, ia ter um produto aí na sequência de elementos decrescentes. Tá, o Alexandre colocou que o A1 não pode ser zero. E o Brian e o Gabriel também confirmaram isso. Então, esse A1, ele pertence ao A, né, esse conjunto, porém não pode ser zero. E a razão é simples, é porque eu quero que os números tenham 3 algarismos. Então, obrigatoriamente, eu tiro, né, essa opção do primeiro algarismo. O segundo pode ser qualquer um. Tá? O segundo algarismo ele tem liberdade. Ele pode ser qualquer um de A. E o terceiro algarismo, ele tem que ser quem obrigatoriamente? Ele pode ser quem obrigatoriamente? Não, aqui, ó, só entenda, eu vou colocar aqui, tá? Eu acho que surgiu uma dúvida. Perguntaram, o A2 pode ser o A1? A resposta é não, mas aqui no caso eu não estou contando ainda as opções. Eu estou dizendo de onde eu posso, quais são os elementos que eu posso colocar em cada um.
tá? Eu ainda não fiz essa... os Ds são as opções de cada um, né? Eu não fiz os Ds ainda, eu só estou dizendo... Estou colocando aqui se tem restrição, no caso. Essencialmente é isso. Sim, o A3 pode ser o 0, pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6 e pode ser o 8. Por quê? Porque ele diz que meu número tem que ser par. Tá? Bom, então, por que esse aqui eu disse que era o mais complicado? Porque existe dois casos aí. Tem o caso do último ser zero e tem o caso do último não ser zero. Né? Porque se o último é zero, significa que esse aqui já satisfaz essa condição, né? Que o zero já está sendo ocupado aqui. E se o último não for zero, então eu tenho que satisfazer também essa condição, mas aqui eu acabo tirando um a mais. Não sei se vocês conseguem enxergar, porque a partir do momento que esse A3 aqui, né, se eu iniciar a ordem de contagem por ele, se esse A3 assume qualquer um desses, significa que o A1 não pode ser esse escolhido e nem o zero. Então ele perde 2, na verdade. Né? O A1 ele passa a ter 8. E se o A3 for o zero exclusivamente, então o A1 passa a ter 9 opções. Não sei se vocês perceberam ou entenderam isso que eu falei. Eu sei que eu estou comentando, mas eu vou escrever tudo isso. Tá? Todo mundo visualizou isso que eu acabei de falar? Ok. Então vamos separar aqui em casos. Não, o A2 não tem esse problema, porque o A2 eu não posso deixar o primeiro livre, né? Porque eu tenho que ter 3 algarismos e não posso deixar o último livre, porque tem que ser par. Né? Então tem condições impostas nesses 2 algarismos. O A2 não, é o único que não tem nenhuma imposição. Tem que ser 3 algarismos obrigatoriamente. Porque como seria um caso onde eu poderia ter de 1 a 3 algarismos? Não, aí não. Aí seria de 1 a 3 algarismos. Aí seria isso que você está colocando. Mas ele coloca 3 algarismos distintos. Então significa que tem que ser números a partir de 100 e alguma coisa. E menor do que 900 e alguma coisa. Ok. Então vamos fazer as contagens, né? Como eu falei, vou separar aqui em 2 casos. Primeiro caso, é o caso em que o A3 é exatamente o zero. Tá? Se o A3 for exatamente o zero, então eu já tenho a quantidade de opções, né? D3 é a quantidade de opções do A3. E só vai ser uma opção. Tá? Porque aqui eu já estou impondo o fato de ser zero. Tá, e agora vamos para as outras. Quantas opções eu tenho em D1? Né? D1 é o que determina as opções do A1. 9. Por que 9? Porque o D3 é uma opção que é o zero e o A1 é qualquer um menos o zero. Bom, se eu estou usando o zero, sobra os demais de opção para o primeiro algarismo. E né, esse cara menos o zero dá 9 opções. Então aqui são 9 opções. E falta o D2, né? Quem vai ser o D2? Quantos elementos tem o segundo algarismo? Quantas opções eu tenho?
Tem 8. Por que 8? Aí é aquela velha história, né? É o número de elementos de A menos as opções tanto do A2 como do A3. Tá? A opção do A3 é o 0. A opção do A1, desculpe, que é 1. Então, esse do meio pode ser qualquer um, menos o que foi escolhido no A1, que eu sei que não é 0, e o 0. Né? Pode ser quaisquer outros. Então, aqui vai me dar 8 opções. Tá, aí para esse caso, né, o produto, que é a quantidade de números que eu posso formar nessas condições, né, na condição desse primeiro caso, é o produto. Vai somar os produtos, tá? Então vai ficar 9 vezes 8, né? Aqui vai dar 72. Né? 2, né? É o caso em que o A3 é diferente de 0. Bom, quando o A3 é diferente de 0, então vamos ver as opções de eu tomar a decisão 3, que é quantos algarismos eu tenho aqui para o terceiro, né? Então, agora, nesse caso, quantos algarismos eu vou ter aqui para esse? 4. Né? Porque é todo mundo menos o 0. O caso 0 já foi contado na linha de cima, né? É o I. Agora nós vamos para o D1. Né? Veja que a gente está indo sempre nos elementos que têm restrição. Então, quem vai ser... quantas opções eu tenho aqui para o primeiro algarismo? O número de elementos vai ser 8, né? Que é o número de elementos dos meus algarismos, menos o que foi escolhido aqui no A3 e menos o 0. Porque esse elemento aqui não pode ser 0. Que dá o que o Rafael colocou, e dá 8. E o D2 vai ter quantos elementos? Quantas opções aqui para o segundo? Então vamos ver. Eu não sei se... já tem duas opções aí, né? Tem alguns que estão colocando 8, tem alguns que estão colocando 7. Então vamos fazer aí a análise. Quem vai ser os elementos aqui do segundo? Vai ser qualquer um aqui do meu conjunto. Aí eu vou retirar o elemento que foi escolhido para ocupar o A1 e o A3. Aqui pode ser 0? Pode. Tá? O segundo aqui pode ser 0 sem problema nenhum. Então, que eu acho que foi o que o pessoal que colocou 7 não estava contando com 0. Mas quem não posso contar com 0 é só no primeiro algarismo, o segundo pode ser. Então, isso aqui também é 8. Tá? Não sei se todo mundo visualizou essa ideia. E esse produto, né, vai dar 4 vezes 8 ao quadrado, né? Então, isso aqui dá 64 vezes 4. Isso aqui vai ser 240 mais 32, que é 272. Eu errei? É 256, né?
Vamos só ver. Esse 4 aqui eu posso desmembrar em 2 vezes 2, né? Aí 2 vezes 8 dá 16, vai ser 16 ao quadrado. Bom, me perdoe aí Então aqui 256. Tá, e agora eu vou somar, né, os casos. Se eu pegar 72 mais 256, isso aqui vai dar aqui vai ser 6, né? Não, vai ser 8. Né? Que é 2 mais 6 dá 8. Aí essa soma aqui dá 12, né? E aqui vai dar 328, né? Que é o que o problema diz, o enunciado diz. Aqui. Tranquilo, né? Alguém não entendeu algum passo aí da resolução? Professor, Pode falar. no D2, quando o senhor está pegando o conjunto A e subtraindo pelo conjunto formado pelos elementos A1 e A3, não deveria adicionar o zero de alguma maneira aí? Eu não entendi essa escrita, na verdade. Então, quando eu faço isso, aqui eu já estou adicionando o zero. O zero ele entra aqui. A primeira razão é porque o D3, né, eu não estou usando zero. Né? Então, esse elemento que eu estou excluindo aqui não é o zero. E outra, o D1 vai ser o A, né, menos o que foi escolhido aqui no A3 e menos o zero. Ou seja, as opções aqui para o primeiro também não estou contando com zero. Se a gente olhar aqui, vai ser A menos o que foi escolhido para o primeiro e o que foi escolhido para o terceiro. Que nenhum dos dois é zero, nesse caso. O que isso significa? Que o zero eu estou contando também. Tá? O zero, esse 8 aqui eu estou contando com zero também. Não sei se eu me fiz entender, né? Depois... Não, agora eu consegui entender, obrigado. Ok. Tá. Eu dividi, só repetindo a ideia, né? Esse A3 aqui eu dividi em dois casos, né? O caso da escolha só desse e o outro a escolha só desse, né? Isso aqui foi o primeiro caso, isso aqui foi o segundo caso. Então, o segundo caso é qualquer número para o A3 sem ser o zero. Por isso que eu coloquei aqui, ó, diferente de zero. Eu poderia também escrever assim, que o A3, né, são elementos desse conjunto, 2, 4, 6 e 8. Né? Aí na hora que a gente vai ver as opções para o A3, eu tenho 4 opções, né, que são, posso escolher qualquer desses 4. Aí, beleza, fui para ver quantas opções tem esse elemento que tem restrição, né, porque o número tem que ser par. Aí o segundo é olhar o A1, que tem restrição. Né? Então, quem é o D1? Como eu, né, tenho essas 4 opções, teoricamente eu escolho uma das 4. Escolhendo uma das 4, quem tem que ser o D1? Tem que ser os elementos que eu tenho disponíveis para formar números, menos o que eu escolhi aqui. Né? Pode ser qualquer um desses. Porém, para ter 3 algarismos, eu também tenho que excluir o zero. Tá? Então, quantos elementos tem o meu D1? Né? Aqui tem 10, tirando o que eu escolhi para esse, fica 9, tirando o zero, fica 8. Tá? E para o D2, que é o do meio, né? Aqui eu escolhi um, aqui eu escolhi um. Não tem restrição para ele, né? Ele pode ser zero, ele pode ser pai, ele pode ser qualquer coisa. Então, é o conjunto dos meus símbolos, tirando o que foi escolhido no primeiro e no terceiro, que me dá 8 também. Tá? Não sei se
ficou mais claro, né? A Ana Lima pediu para repetir por que eu não coloquei o 0 no A3. Né? Então, é porque eu dividi esse conjunto em dois. Né? Se eu não fizesse essa divisão, ia ficar bem confuso. Porque eu ia começar, para esse eu tenho 5 opções. Para esse eu tenho... Aí já começava os questionamentos, né? Depende. Se não for 0, aqui é 9 opções. E se aqui for 0, desculpa, se aqui for 0, eu tenho 9 opções aqui. E se aqui não for 0, esse cara não pode ser esse e também não pode ser 0. Quer dizer, já entrava um bocado de imposição se eu não fizesse essa divisão. Né? Então, de toda forma, eu meio que né, fui obrigado pelo contexto, né, a dividir em dois. Bom, então é isso. Eu acho que, não sei, né? Dê um feedback aí, por gentileza, né? Para ver se está tudo ok. Eu saber se a gente pode continuar aqui na nossa discussão. Tudo ok, né? Muito bem. Então, só lembrando, um pouquinho, uma curiosidade, né, em relação a esse conteúdo de contagem. Esse conteúdo de contagem, a gente apresenta algumas contagens padrões, né? Alguns padrões de contagem e alguns casos mais conhecidos. Mas, em particular, aqui eu posso fazer uma pergunta que ninguém, sei lá, que alguém dificilmente vai responder. Então, assim, se você tem um grupo de matemáticos e você quer que eles, né, quer fazer eles suarem, passe questões de análise combinatória ou de probabilidade, né, que são duas áreas, né, sub-áreas da matemática que tem um pouco desse caráter. Se você mudar uma vírgula no texto, já muda a conta todinha. Se você botar uma palavrinha, também já muda toda a conta. Aqui tem um pouco disso. E eu vou seguir os padrões, tá? O meu objetivo não é confundir vocês nos textos, né, nos enunciados. Mas aí é porque lá a linguagem está bem técnica. Né? Mas aí quando eu começar a explicar, aí ele perde, no caso, aí você não cai mais para trás, né? Você vai começar a se levantar. Então, assim, das duas unidades, sendo sincero com vocês, essa primeira eu acho a pior. Porque aqui depende de interpretação textual. Eu repito, né? Pode ser que apareça um texto que não se encaixe perfeitamente nesses modelos de contagem. Isso pode acontecer. Né? Pode ser que tenha uma contagem mais a fundo. Né? E na segunda unidade, não. Na segunda unidade, a gente vai perceber um padrão. Depois que perceber o padrão, acabou-se. Então, vai ser fácil de visualizar. Né? Então, não se preocupe, lá também eu coloquei ele bem simbólico, né? Usando somatórios e tal. Então, tem a cara feia. Sabe aquela pessoa bonzinha que tem a cara feia? É a segunda unidade. A primeira unidade é aquela pessoa simpática que, no fim das contas, é o demônio. Assim, né? Lógico, se você pisar no calo dele. Enfim, eu sei que eu fiz aí um paralelo, né? Foi quase uma parábola de Jesus, mas é só para a gente visualizar onde é que a gente está pisando. Muito bem, então vamos aqui agora algumas padronizações específicas. Primeiro, o fatorial ele é um operador, né? É uma operação nova que surge para dar suporte a essa primeira unidade nossa. Permutar é troca, né? Então, se eu troco
eu tenho um objeto que está organizado e eu troco elementos de lugar, né? Troco trocar elementos de lugar significa permutar, né? É um sinônimo disso. Arranje como. O que foi que houve? Ixi, aqui travou. Agora que eu vi, realmente caiu. Foi? Deixa eu. É, de fato eu caí, tá? Não é porque aqui já voltou, tá? Vou só colocar para apresentar a tela novamente. Me dei só um minuto, tá? Volto já.
Muito bem. É, tá, então deixa eu voltar aqui para essa parte, né, do dessas quatro classificações, digamos assim, das contagens, tá? Aí o que que é fatorial, né? Fatorial é essa fórmulazinha aqui, tá? Aí como é que consiste o fatorial? N fatorial é N vezes seu antecessor natural, que é N menos 1, aí vezes o que vem antes desse, né, que é N menos 2, e vou, né, diminuindo 1 de N, fazendo seus produtos até chegar em 1. Isso é o que nós chamamos de fatorial. Professor, o fatorial pode ser aplicado a outros conjuntos? Pode. Mas aí entra em funções que a gente só estuda no cálculo. Tá? E, de certa forma, a gente não usa isso no curso, né? Porque aí é teoria da decisão. Aí é outro negócio mais embaixo. Tá? Mas aí, só para reforçar um pouco da ideia, essa ideia de fatorial, né? Por exemplo, se eu fizer fatorial de 6, 6 fatorial, né, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim vai. Não usa fatorial, por exemplo, em raiz de 2, aqui, né, porque no caso ele não recai mais nesse produto, né, ele cai no integral, que é uma técnica que se aprende no cálculo. Tá? Então aqui, essencialmente, o fatorial é aplicado excepcionalmente para naturais. Tá? Que entra nesse caso aqui do produtório. Ok, esse caso aqui, como eu falei, a aplicação dele é bem mais dedicado, né, a uma área específica. Ok, então vamos voltar aqui. Essa é a ideia de fatorial. Aí o que é a permutação, né? É o número de modos de ordenar N objetos diferentes, né? E a fórmula é idêntica, né, ao fatorial aqui de cima, né? Ou seja, esse fatorial, essa fórmula, ele serve para calcular a permutação simples. Eu vou passar uns exemplos aqui, né? Então, né, cada ordenação de N objetos é chamada de permutação simples e é representado por isso daqui, que é exatamente a mesma fórmula do fatorial, tá? Deixa eu passar um exemplo bem bobo, né? Assim, bem simples, para que todo mundo entenda essa ideia do fatorial, da permutação, desculpe. Então, a ideia da permutação é a seguinte, né? Eu vou pegar aqui 5 elementos. Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, vou diferenciar aqui com alguma coisa, né? Vamos supor que esse aqui tem Moicano, esse aqui tem Black Power, sei lá. Boné, alguém falou boné, né? Então, eu vou botar aqui um boné. E falta um, né? Vou botar, sei lá, pronto. Um é tipo cebolinha. Tá? Tenho aí 5 elementos. Então, suponha que eu quero ordenar esses elementos, tá? Então, já que esse é o elemento 1, esse é o 2, esse é o 3. Então, do jeito que está aqui, é uma fila já. No caso, organizar eles é organizar em fila. Então, suponha que vou pegar uma segunda fila, onde essa segunda fila, né, tem uma permuta entre dois. Sei lá, suponha que tem isso aqui. Esse aqui muda de lugar só com isso, tá? E o resto é idêntico. Então, esse caso aqui que eu estou fazendo, né, que eu estou desenhando, ele já é um caso diferente, né, do primeiro. Essa fila aqui já não é a mesma dessa daqui. Tá, inclusive aqui eu troquei, né? O elemento 1 está no segundo lugar e o elemento 2 passou para o primeiro lugar.
Tá. Mas aí a intenção aqui não é a gente ficar fazendo essas trocas e ver, né, quantas filas a gente vai formar. Se a gente for contar assim, vai demorar muito, né? Então, aqui a gente vai usar mais ou menos as ideias que nós usamos nos exemplos anteriores. Aqui eu vou tomar algumas decisões. Decisão um é escolher um elemento para ser o primeiro da fila. Tá? Isso suponha que eu defini essa primeira decisão para ordenar a fila, né? E aí segue a ideia, né? O D2 é escolher o segundo elemento para ser o segundo da fila, né? Até o quinto, que é escolher um elemento, assim vai, o texto é igual, tá? Um elemento para ser o quinto da fila. Aí tem algumas considerações aqui, né? Fazendo uma pergunta, suponha que eu escolhi o 4 para ser o primeiro da fila. Esse E4, ele pode estar em outra posição na fila, ao mesmo tempo, ele pode ser o primeiro e pode ser outra posição? Não pode. Então, aqui a escolha, né, é semelhante à escolha de algarismos distintos, né, que escolher o seguinte, a escolha seguinte não pode usar aquele elemento escolhido previamente. Então, vamos determinar os elementos aqui tanto do D1 até o D5. Né? Então, quantos elementos vai ter D1? Caso D1, né, aqui eu coloquei, são as opções disso aqui, tá? Eu botei assim, só escolher, mas na verdade são as possibilidades. Né? Então, possibilidade de escolher um elemento, tal, tal. Então, eu tenho 5 possibilidades. Para ser o primeiro da fila, pode ser qualquer um. Aí eu vou ter que escolher, né? Pronto, escolhi aqui, suponho que é o E4. Quantas opções me restaram para o segundo da fila, né? 4. Para o terceiro, me restaram 3, tá? Porque suponha que esse é o primeiro, esse aqui é o primeiro, suponha, da fila, suponha que esse aqui é o segundo. Aí me restaram quantos para escolher? 3, para ser o terceiro. Tá? Aí segue, né? Aí tá simples agora. Para ser o quarto, eu tenho 2 opções. Para ser o quinto, eu tenho só uma. Quantas opções eu tenho de formar uma fila? Né? Pelo princípio multiplicativo que a gente está vendo, né? As opções de tomar simultaneamente a escolha do primeiro e do segundo e do terceiro, do quarto e do quinto é o produto. Então, D1, né? O produto de D1 até D5 vai ser 5 fatorial. Isso significa que se eu pego 6, vai ser 6 fatorial. Se eu pegar 7 elementos aqui, 7 fatorial, e assim segue. Né? Então, a ideia da permutação de n é n fatorial. Tá? Então, eu tenho n fatorial, filas distintas, né, com n elementos. Todo mundo entendeu, né, essa ideia da permutação? Ou ainda tem... Tranquilo, né? Bom, aí esse arquivo que eu montei para vocês, ele tem uma coisa interessante, assim, entre aspas, que é o seguinte, eu coloquei aqui exemplos, tá?
João deitou na explicação. Não entendi. Mas tudo bem. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Eu sei que um deles se encaixa com a permutação. Ah, tá. Ah, valeu. Então eu vou perguntar a vocês, né? Qual desses vocês acham que é referente à permutação? Esse caso que a gente falou, né? Alguém já mencionou o E15. Então, o E15, vamos ler a pergunta do E15. De quantas formas 6 pessoas podem formar uma fila indiana? Fila indiana é essa fila que a gente forma no supermercado, no banco, é fila indiana, tá? É um atrás do outro. A formação de roda, isso aqui é permutação circular. Aqui é outro tipo de contagem, tá? Então, quem, né, me disse que o caso de permutação é o E15, está correto, tá? E, de fato, ele é bem simples, a sua resolução, né? O E15 é para permutar 6, né, que é 6 fatorial. O E11 tem letras repetidas. Então, aí qual é a diferença aqui, né? Para esse caso. A diferença é que aqui os elementos não se repetem, tá? Então também não é essa permutação que eu estou falando para vocês. Os elementos são diferentes e é normalmente em fila indiana, né? Que é o que ele colocou lá. E outra que eu não estou fazendo essas continhas, tá? Tipo, estou só escrevendo 5 fatorial, 6 fatorial. Uma das razões é porque hoje em dia, né, com essa ideia de, principalmente assim, para vocês, né, que estão fazendo esse curso, não tem tanta necessidade, né, de vocês realizarem contas, assim, né, ficar fazendo essas continhas, porque aqui já tem, ó, né, as calculadoras já têm esse operador, né, então se eu pego 6 e digito o fatorial, né, ele já diz quantas opções a gente tem, tá? Então, para vocês que vão trabalhar com computador, né, a ideia é mexer com algoritmos, a ideia não é saber as contas de cabeça. Né? Enfim. Tá, então vamos voltar aqui, né? Então, todo mundo entendeu a ideia, pelo menos aparentemente, né, da permutação. Eu acho que só vai estar tempo de falar de mais uma, né? Então a gente vai falar aqui essa definição 3, que é a permutação com elementos repetitivos. Tá? Então, sei lá, considere N elementos, tais que N1 desses elementos ele tem a forma K1. Professor, dê um exemplo aí. Bom, o exemplo é simples. Imagine uma caixa de isopor, né, toda cheia de picolé dentro, ou cheia de cerveja, né? Mas aqui eu não vou dar exemplos que implicitamente, né, incentivem a vocês o uso do álcool. Então, vamos supor o picolé, tá? Então, imagine que você tem uma caixa de isopor, né, toda cheia de picolés e tem os sabores, né? Então, sei lá, suponha que tem, sei lá, 30 picolés. Aí tem, sei lá, 10 não, 5 de limão, né? Aí tem 5 de. Não, picolé de vodka não, é sacanagem. É, sei lá, tem de morango, sei lá, essas coisas. Então, tem repetição, né? Nesse exemplo que eu dei agora, tem repetição, né? Da caixa dos picolés. E se eu somar todos os picolés, né? Dá o total aqui da caixa, né? Muito bem, aí tá. Então, dessa forma, as permutações é dado por isso aqui, né? Então, deixa eu... Caramba, estou só vendo aqui. Daqui a pouco vai... Já viu aquelas barraquinhas, né? Normalmente tem festa de forró, né? Que as biritas têm os nomes bem safados, né? Tipo,
pinto de índio, eu não vou falar o nome, né? Sei lá, menstruação, né? Tem umas cachaças que tem um nome assim bem sugestivo. É, muito bem, então vamos aqui para a ideia, né? Como é que essa fórmula é gerada. Então a ideia, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que era a definição 3, é isso. Que a 1 era de fatorial, a 2 é de permutação. Vou botar aqui para a D1 é de fatorial, né? A D2 era de permutação e agora é com elementos repetidos. Então, como assim? Eu nem fiz campanha e já estão me candidatando. Eu vou seguir a de Dagô, né? Já que vocês estão gostando aí, eu vou oferecer picolé de cachaça para a galera. Muito bem, então vamos aqui para... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Agora, esse segundo exemplo, eu vou pegar... imagine que isso aqui são manequins, né? Esses de loja. Então, aqui eu peguei 3 manequins idênticos. Tá? E suponha que aqui eu vou pegar... sei lá... mais 4 aqui também idênticos. Eu acho que já... eu vou pegar mais um aqui com 2, tá? Então, isso aqui... sei lá, tá aí. Tem quantos manequins aqui? Tem 9, né? 9 manequins. Porém, tem dos 9. 3 tem um formato, sei lá, K1. Né? Esse também é K1. E esse também é K1. 3, né? Então, aqui eu tenho 4 no formato K2. Aqui eu escrevi K2, mas está errado. K1. Tem 4 no formato K2. E tem 2 no formato K3. Então, qual é a diferença? Qual a diferença de permutar esses bonecos aqui e permutar as pessoas que eu fiz no exemplo anterior? A diferença é a seguinte. O que acontece se eu trocar esse cara de lugar com esse? Né? Se eu fizer isso aqui, eu pegar esse cara aqui, botar para cá e botar esse aqui para cá. O que acontece? Não muda nada, exatamente. Mesma coisa, se eu pego esse cara aqui e coloco ele aqui, e pego esse aqui e coloco ele aqui, o que acontece? Nada. Então, eu não quero contar esses casos. Eu não quero contar os casos que não há alteração nenhuma. Então, como a gente conta isso? Primeiro, a gente conta como se fosse tudo diferente. Então, eu vou permutar aí os elementos. Quantos elementos tem aqui, né? Supondo que todos são diferentes. Tem 9. Então, eu vou permutar os 9. Mas aí tem algumas restrições. Tem 3 idênticos, tem 4 idênticos e tem 2 idênticos. É assim que a gente escreve, tá? Que é assim que está escrito aqui, ó. Então, ele pegou N, a quantidade N1 tem a forma K1, né? Então, ele escreve aqui em cima as suas restrições, tá? Que foi o que a gente fez aqui. Para ficar bem igualzinho, só faltou os parênteses. Aí é o seguinte, essas trocas aqui eu não quero contar, né? As trocas entre eles. Então, quanto dá a permutação desses dois?
Quem sabe me dizer? Dá 2 porque é, pelo que a gente viu aqui anteriormente, né? A permutação é N fatorial. Tá? Então, significa que a permutação desses dois aqui é a permutação desses dois, eu vou contar um só, né? Esses dois aqui acabam sendo como se fosse um só. Então, permutar os dois eu não conto. Essa permutação aqui, a permutação entre eles eu também não conto. A permutação aqui é de 4, né? 4 elementos. E aqui é a permutação de 3. Então, como é que a gente faz essa conta? É eu permutar como se todo mundo fosse diferente. E aqui eu vou dividir pela permutação do 2, vezes a permutação do 3, vezes a permutação do 4. Por quê? Porque essas permutações aqui eu não quero contar, eu quero contar como se fosse uma coisa só. Não sei se ficou claro essa construção que eu acabei de fazer aqui. Ficou claro para vocês? Isso que eu escrevi aqui. Ok. Aí, só substituindo o que a gente já sabe, né? Aqui vai ser 9 fatorial, 2 fatorial, né? 3 fatorial e 4 fatorial. Se a gente for estender isso, né? Se eu pego uma fila, sei lá, se eu estendo isso aqui para N elementos, né? E, sei lá, essa aqui é N1, N2, N3 e vai, né? Então, no caso, se eu tiver N elementos se repetindo do N1 até o NK, então isso aqui vai ser N fatorial, né? Dividido pelo N1 fatorial até o NK fatorial. Que isso aqui é a nossa fórmula, tá? Ó, é a nossa fórmulazinha. No caso, ele usou K, que eu coloquei aqui Q e lá no texto eu coloquei K. Ok, repito. Só quero saber a partir de onde, tá? Se é a partir daqui ou, sei lá, diga aí para mim. Acho que por áudio fica melhor. Seria dessa primeira construção, acho que é assim a palavra, que você fez essa 9 fatorial sobre P2 vezes P3 vezes P4? Sim, tá. Deixa eu só pegar um caso simples, assim, para, eu acho que clarear um pouco, né? Essa é a ideia. Vamos só supor, né? Vou pegar aqui. Vamos supor o seguinte, vamos supor que nesse caso anterior aqui, chegou o irmão gêmeo do E1. E a priori, ninguém conhece mais quem é quem. O anagrama ele é um caso particular desse. Né? Ezequiel, Opa, oi. o seu áudio tá ligado, tava ligado no caso. Oi, DVH, desculpa aí. Muito bem. Sim, então suponha que entrou aqui o irmão gêmeo do E1 e a priori ninguém sabe quem é quem. Então significa o seguinte, na hora de eu fazer a contagem, se eu trocar esses dois de lugar, não tem diferença nenhuma, né? E, inclusive aqui no meio da galera, não tem diferença nenhuma entre esses dois. Então, como é que a gente vai faz essa contagem, né? Então, é 6 fatorial, né? Porque aqui tem 6 elementos, mas esses dois aqui,
né, a variação deles, eu não quero contar isso. Então, eu vou dividir pela permutação dos dois. Tá? Porque quando eu dividir pela permutação dos dois, eu só, na verdade, só passo a contar a variação deles com os demais, e não entre eles. Tá? Então, esse aqui é um caso mais simples, só para a gente entender, né? Aqui, quando aparece 1, então aqui ficaria sobre 2 fatorial. Escrevendo na linguagem que que eu acabei de mostrar, né? Então seria a permutação do 6, mas tem 2 idênticos, né? Que seria, aqui seria como se fosse a aplicação da fórmula. E voltando para esse caso aqui, sendo que nesse, né, não tem só 2 que são idênticos, né? Esses 3 são idênticos, esses 4 são idênticos, esses 2 são idênticos. Então, esse aqui, o P2 aqui é porque eu não quero contar a permutação entre eles. Alguém está falando? Está travando? Não. Está de boa? Nesse caso, né, sai e volta. E aí volta ao normal. Tá. Então, esse P2 aqui, eu não estou contando a permutação entre eles, né, que não faz diferença nenhuma. Por isso que eu tenho que dividir aqui por 2 fatorial. Tá? Esse 3 aqui, mesma coisa com esses 3 aqui. Eu não conto a mudança entre eles. As permutações entre eles eu não conto. E esse eu também não conto a permutação entre os 4. Né? Por isso que ficou essa divisão. Tá? Estou pegando todo mundo, dividindo a permutação desse, a permutação desse e a permutação desse. Né? Contando como uma coisa só. Aqui o que vale é a permutação entre elementos dos grupos, mas não entre os próprios. Aí, no caso, essa é a ideia da permutação com os elementos repetidos. Só para a gente fechar esse encontro de hoje, né, que já está, pelo menos aqui no meu horário, já está quase no fim, né? É a mesma pergunta, né, que eu fiz no caso anterior. Qual desses casos vocês acham que se encaixa com a permutação, né? Essa última permutação que eu falei para vocês. O E11, né, que ele pede a quantidade de anagramas. O que é anagrama? Anagrama é a permuta de quaisquer letras, mesmo que a palavra perca seu sentido. Né? O interesse aqui é só trocar de ordem. Ok, aí o que acontece nessa palavra aqui? Né? Tem algumas letras que se repetem. Né? A gente consegue observar claramente o A. Não tem outra, né? Só tem o A. Então, para calcular o E11, né, seguindo essas ideias que eu passei para vocês, o E11 ficaria assim, sendo mais direto, né? Eu tenho que olhar quantas letras tem e eu sei que a letra A se repete 3 vezes. Então, vamos olhar. A palavra Paraguai tem quantas letras? Tem 8. Então, o que isso significa, né? Que eu vou permutar as 8 letras, porém a letra A permutação entre os As, eu não posso contar isso. Então, eu tenho que fazer essa divisão. Então, vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial. Tá? E aqui a gente tem, sei lá, como simplificar isso, né? Fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui eu posso cancelar, né? Porque esse 3 fatorial, na verdade, é o 321, né? Tanto em cima como embaixo. Então, esse produto aqui é o que dá essa permutação, né?
quantidade de anagramas possíveis com a palavra Paraguai. Alguém tem como fazer essa conta fácil? Só para registrar aqui. Eu sei que não é a coisa mais importante, tá? Muito bem. Então, muito bem, eu acho que por hoje já deu, tá? Então, agradeço a presença de todos. Eu vou só encerrar a gravação aqui, tá? Que aí vocês estão livres para perguntar o que quiserem. Quem não tem dúvida, está liberado.